Meus irmãos, nós voltamos ao Evangelho de São Marcos. Estávamos no Evangelho de São João, então voltamos para o Evangelho de São Marcos, onde nós temos essa discussão sobre a lei. A liturgia da palavra de hoje nos fala da lei de lavar as mãos. Acho que no nosso contexto poderíamos substituir aqui a ideia de lavar as mãos por lavar o rosto nas águas sagradas da pia, né? Como diz uma musiquinha por aí, que está, né, constantemente, né? Todos os lugares a gente escuta essa música, toda hora, né? Enfim. Mas, meus irmãos, a lei é uma coisa boa. Olha só, não sei vocês, eu gosto um pouco de futebol, sabe? Não acompanho muito, mas de vez em quando assisto o jogo do meu Mengão, meu Flamengo. A maioria dos padres é flamenguista, inclusive, né? Tem alguns de outros times, né? São Paulo e tal, mas a maioria é flamenguista. Quase nenhum, acho que eu não conheço um padre vascaíno, né? A vida do padre já é tão difícil, né? E imagina o cara ainda ser vascaíno, é virar santo, né? Um padre santo. É engraçado isso, eu escolhi meu time, não foi bem eu que escolhi, né? Meu irmão mais velho, era pequeno. Tu torce pra que time? Tu torce pra que time? Eu, que time, moço? Que é? Não, tem o Flamengo é o melhor. Eu, então eu sou Flamengo também. Aí beleza, só que o meu avô era vascaíno. Aí a gente assistiu o jogo, aí tava lá Flamengo e Vasco. Aí o Flamengo fazia um gol, aí ele ficava bravo. Aí o Flamengo fazia o segundo gol, aí ele, também não quero mais assistir essa porcaria não. Aí desligava a televisão e a gente não podia mais ligar a televisão para assistir o jogo. Essa era a nossa vida, enfim, né? Então por isso que a gente nos tornou vascaíno, né? Enfim, é outra história. O ponto é que o futebol tem leis, tem regras, né? E, por exemplo, quando um jogador lá do meu Mengão, né, faz um gol e o bandeirinha diz que ele está impedido, a gente não se revolta contra a lei do impedimento. A gente sabe que a lei lá do jogo, do futebol, existe, né, sobre impedimento, e ela tem uma razão de ser, né? Imagina, né? Se não tivesse impedimento, ia ser uma bagunça, né? A gente não se revolta contra isso, a gente fica lá, não foi impedimento, não foi e tal. Aí hoje em dia tem VAR, né? Aí o VAR vai lá, mostra, não, realmente não foi impedimento, o gol está válido. Não, realmente foi impedido, né? Gol inválido, né? Enfim, veja, a lei, ela é importante, tem sua razão de ser, e por trás de cada lei, né, normalmente, quando essa lei é razoável, né, tem uma verdade, tem uma razão ali. Por exemplo, os mandamentos da lei de Deus, eles têm uma razão de ser. Não foi que simplesmente Deus estava ali parado, deixa eu inventar uns mandamentos aqui para esse pessoal. Não, os mandamentos são para que nós vivamos bem. Diz aqui a primeira leitura de hoje, olha só, né? Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria, para que fazendo-o vivais, e entreis na posse da terra prometida. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo, vivais. Os mandamentos são para que haja ordem e para que a gente viva bem. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Por que eu tenho que ir na missa no domingo, nas solenidades? Então, tem um mandamento, mas tem uma razão de ser. Uma razão, a verdade, a ratio, vamos dizer assim no latim, né? A ratio, a razão por trás desse mandamento é que, se você, meu irmão, no espaço de tempo de 7 dias, não pode dar 1 hora para Deus no domingo, irmão, você já colocou outras coisas no lugar de Deus, né? Outras coisas já são o seu Deus, né? Então, o tempo é algo que nós temos de mais precioso, e oferecer este tempo para Deus, né, é algo necessário para o ser humano, senão ele põe outras coisas no lugar de Deus. Então veja, tem a lei e tem a razão porque aquela lei existe. Então não basta só a gente conhecer a lei, a gente precisa conhecer, né, essa verdade por trás da lei, por isso que existe catequese, né? Então, por que é pecado, né, o adultério? Tem uma razão, algumas coisas são muito evidentes, né? Não precisa você pesquisar muito, estudar muito para saber por que um determinado, por exemplo, adultério é pecado, é uma coisa ruim, né? Por quê? Porque são coisas tão evidentes que nem precisa de muito estudo, né? Então, veja, né, a lei, ela é boa, e ela deve nos conduzir para a caridade. Estamos falando aqui da lei de Deus, né? A palavra de Deus. A pessoa que, por exemplo, já interiorizou, já enraizou, né, no seu coração essa verdade que ela precisa dar tempo para Deus, né? Ou a pessoa que já cresceu no amor a ponto de amar a missa, ela já não sente mais esse ter que ir na missa no domingo como um peso. Na verdade, já é uma coisa habitual, já é uma coisa normal, né? A pessoa vai se sentir mal se faltar. A pessoa que vai na missa todos os dias,
ela não tem problema com o terceiro mandamento. Na verdade, para ela esse mandamento na prática nem existe mais, porque para quê? Eu não preciso mais que algo me obrigue. Para mim isso já é normal ir na missa. Então veja, a lei deve nos conduzir para o amor. Uma vez que nós chegamos na caridade, nós na prática não precisamos mais da lei, entre aspas, porque a gente já vai cumprir naturalmente. Por isso que Deus nos enviou o seu Espírito, para que uma vez que nós somos dóceis a este Espírito, ao Espírito Santo, a gente vai ser cumpridor da lei, a gente vai cumprir os mandamentos, mas a gente não vai ficar sentindo isso como peso. É por isso que nosso Senhor diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Qual é o fardo? É o fardo da caridade. Se você ama, você não vai sentir o peso da lei, só que aí precisa crescer no amor. Para crescer no amor, a gente precisa crescer na fé. Crescer na fé exige de nós crescer na oração. E aí a gente tem que ir cumprindo os mandamentos nesse meio período. As criancinhas, elas precisam ser educadas. Se você não impor certas regras para elas, elas vão crescer e vão fazer tudo o que quiserem. Aí vai dar ruim, depois. Então, você precisa, para que ela chegue naquele amor mais perfeito, você precisa impor certas regras, porque ela vai se acostumando, ela vai entendendo. E com o passar do tempo, ela vai amadurecendo. Depois ela vai te amar mais do que quando ela é pequenininha. Ela vai ter uma gratidão muito maior, porque você educou, porque você formou. No momento em que você está ali fazendo a correção ou proibindo uma coisa, talvez ela não vai entender. Ela não vai entender. Ela vai, mas está me impedindo de fazer o que eu quero. Mas ela, com o passar do tempo, vai compreendendo, vai entendendo que aquilo ali era o melhor. Então, assim, Deus também, como numa pedagogia, vai nos conduzindo para o amor. E começa com a lei. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A lei, aqui, a palavra de Deus, é uma sabedoria, como nós vimos. Olha, vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Olha, o povo de Israel, eles não se destacavam dos outros povos por alguma coisa. Por exemplo, os gregos tinham a filosofia deles, os romanos um pouco depois, claro que aqui é bem depois de Moisés, mas os romanos terão ali o seu direito romano, a coisa mais, que é um pouquinho mais justa do que era antes, enfim. Nosso direito hoje tem por base o direito romano. Então, o que os judeus tinham? O que Israel tinha? Nada, não tinha nada. Era um povo pequeno, entendeu? Às vezes até mais frágil do que os outros. Não era um povo tão guerreiro assim. O que Deus concedeu a eles? Algo muito maior do que a filosofia grega e que o direito romano. Concedeu a eles a própria palavra dele. A palavra de Deus, uma sabedoria. E é por isso que o próprio texto aqui de Deuteronômio diz, olha, para que, ouvindo todas estas leis, os outros povos digam, na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Mas precisa cumprir essa lei. E essa lei precisa ser acolhida. São Tiago diz aqui na segunda leitura, recebei com humildade, olha só, recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada. Essa palavra foi colocada dentro de vocês, e que é capaz de salvar as vossas vidas. A palavra de Deus pode nos salvar. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se engana quem simplesmente vem para escutar a palavra de Deus e não procura pôr em prática. Você está se enganando, meu irmão. E pode ser uma tragédia maior do que a tragédia dos que nunca escutaram. Porque ao ter escutado, essa palavra te compromete de alguma maneira. Se foi dito a você, olha, o coito interrompido é pecado. Isso aí, eu falo dessa maneira porque aí as criancinhas não fazem a mínima ideia do que seja isso, Mas os adultos sabem. Olha, isso aqui é pecado. Você não pode fazer, você tem que ser aberto à vida. Se você nunca tivesse escutado isso e não soubesse, e continuasse a fazer, seria menos grave. Mas agora que você escutou, você sabe que a doutrina da igreja ensina isso. Você sabe que a palavra de Deus nos ensina isso. E você ainda assim se recusa, aí, meu irmão, o desastre é maior para você. Entende? Essa palavra nos dá vida, nos salva, se nós a acolhemos com humildade. Precisa acolher com humildade. E aí nós entramos então no terceiro ponto aqui, que é do evangelho de hoje, onde é essa discussão sobre a lei. Nós vimos o seu caráter positivo, bom da lei. A lei tem sua importância, tem o seu lugar. O problema é quando as pessoas se apegam de tal maneira à lei e se esquecem tanto da caridade, da misericórdia, e a vivência dessa lei se torna cruel.
São Tiago diz, olha, a fé sem obras é morta. Da mesma maneira, a fé sem a caridade se torna uma fé meio cruel. Não? É simplesmente um apego à lei, à doutrina, e falta aquilo que nos une de fato a Deus, que é a caridade. O que nos une de fato a Deus, a caridade. Não? Então nós precisamos, né, nós somos católicos, precisamos, né, do todo, a fé, a esperança e a caridade. Nada de separar as virtudes. Sempre que a gente separa as virtudes, elas meio que enlouquecem. E aí nós temos essa realidade aqui com os fariseus. Eles estão lá inquietos, preocupados porque os discípulos de Nosso Senhor não lavam as mãos antes, né, de comer. É claro que para nós brasileiros, nosso contexto para nós, como assim? Realmente é importante lavar a mão. O problema, meus irmãos, é que para os fariseus e mestres da lei aqui, não lavar as mãos, né, antes de comer tornava o ser humano impuro, não no sentido material simplesmente, mas no sentido espiritual também. Né? Então, se tocasse no sangue de alguém, pronto, ficava impuro. Né? A pessoa ficava impuro, tinha que oferecer algum sacrifício para se purificar. Né? Então, se você, né, andasse um pouquinho mais no sábado, pronto, está impuro. Né? Você tem que oferecer algum sacrifício para se purificar. Né? No nosso contexto, a pessoa teria que se confessar, porque deu tantos passos a mais do que era permitido. Mas existe uma contenda aqui que ela não aparece muito no Evangelho, no nosso lecionário, como nós escutamos hoje na missa, porque foram retirados alguns versículos. A igreja selecionou alguns versículos, porque o ponto principal aqui, né, é essa realidade do coração, da pureza que deve começar no coração e transparecer no interior, aparecer no exterior, desculpe, né? Esse é o ponto central do Evangelho de hoje. Porém, né, existe uma contenda aqui, né, que às vezes se você ler só do lecionário você não entende. Os versículos que faltam, Nosso Senhor diz assim para os judeus: vocês anulam, né, nós vimos isso aqui, vocês anulam o mandamento de Deus com as tradições humanas de vocês. O que Nosso Senhor acusa os fariseus? Ele diz assim, ele até cita o exemplo, o quarto mandamento, né, honrar pai e mãe. Mas vocês, né, fariseus, mestres da lei, ensinam, se alguém disser tudo o que você poderia, né, no caso seu pai, né, se você disser para o seu pai, tudo que você poderia receber de mim é corbã, então é consagrado ao Senhor, então a pessoa fica livre daquele mandamento. Nosso Senhor usa isso como exemplo para dizer, olha, vocês criaram essa tradição de que a pessoa pode dizer para o seu pai, tudo que você poderia receber de mim é corbã, consagrado ao Senhor. E aí ela fica livre de ajudar o pai na velhice. Né? Então vocês inventaram isso e com isso vocês anulam o mandamento de Deus. Então a gente precisa ter um cuidado aqui, para que as leis humanas não sejam sobrepostas às leis de Deus. Olha só, existe a lei eterna, né? Todos nós somos católicos, até a boa filosofia consegue reconhecer isso. Existe a lei eterna. O que é a lei eterna? É a lei, é o governo de Deus na criação, em toda a criação. Então, o movimento dos planetas, né? A rotação dos planetas, a distância da Terra para o Sol, enfim, todas essas coisas. A maneira como a abelhinha vai lá pegar o pólen, né, na flor para fazer o mel. Todas essas leis, todo esse ordenamento de Deus, né, para a criação, nós chamamos de lei eterna, a lei divina. Né? Então, Deus governa toda a criação. Ele mantém a criação e governa tudo. Aí existe a lei natural, que é a lei inscrita no coração do homem. Todo ser humano naturalmente busca o bem e evita o mal, ainda que ele se engane com relação, né, ao que é bem e o que é mal. Mas ele sempre procura o que é bem e procura evitar o mal, certo? Então isso é um exemplo de lei natural, está no nosso coração. A gente não precisa fazer grandes estudos para saber que matar alguém é algo mal. Matar alguém, tirar a vida de uma pessoa é algo ruim. Não precisa de grandes estudos para isso. Por quê? Porque isso já está naturalmente no coração do homem. Então, lei eterna, lei natural. E aí, veja, essas duas leis foram feitas por Deus. Né? A lei eterna e a lei natural inscrita no coração do homem. Desde pequeno, desde a criação. Né? Existem as leis positivas. O que é a lei positiva? Aí são as leis que os homens fazem. Então, quando alguém vai lá e faz a Constituição, né, nosso país, ali são leis positivas. Eles deveriam olhar para a lei eterna, olhar para a lei natural e então positivar certas leis. Então, vai estar lá na Constituição, olha, matar alguém é errado, é crime e vai ter essa pena aqui. Vai ficar tantos anos se você fizer isso.
Então, punição. Né? Então, os nossos legisladores vão positivar a coisa. Existem leis positivas civis, né, o Estado, e existem leis positivas eclesiásticas, nosso direito canônico. Né? Então, um exemplo simples, não tão simples assim, se um padre consagrar somente a hóstia, né, somente o corpo, e não consagrar o vinho, isso é nefasto. Né? O direito canônico diz isso, é nefasto. Né? Porque não há sacrifício ali, ele consagrou só o corpo. Né? Então, se um padre fizer isso, vocês podem denunciar para o bispo. Ele vai sofrer penas canônicas por isso. Entende? Então, isso é direito positivo. Né? Certo? Olha só, o direito, a lei positiva precisa estar submetida à lei natural, que está submetida à lei divina. Essa é a escala. A lei positiva não pode passar por cima da lei natural nem da lei divina. Entende? Então, se um legislador nosso diz do nada que matar alguém é tranquilo, né, pode fazer isso, então é lógico que a gente não vai obedecer a essa lei, vamos fazer de tudo para derrubar essa lei. Por isso que a igreja é contra o aborto. Né? Então, os nossos legisladores podem falar o que eles quiserem. A realidade é esta. Né? A realidade sobre o aborto é esta. Entende? Então, é preciso que a gente perceba que as leis positivas precisam estar submetidas à lei, né, natural e à lei divina. Senão a gente põe César acima de Deus. Lembre-se sempre que sempre que nós damos mais a César do que César merece, ele se levanta e vai crescendo em cima de nós. Ele nunca recua. César nunca recua. O Estado nunca recua. E nós estamos vendo isso. Né? Já foi falado há muito tempo. E nós estamos vendo essa semana como isso acontece, como o Estado tem se agigantado. E as pessoas, infelizmente, muitas só têm 2 neurônios. Elas só conseguem olhar a realidade a partir do eu estou nesse grupo aqui, o outro é do outro grupo ali. Então, se o juiz tal está batendo neles lá, estou tranquilo, está de boa, está batendo no outro grupo, então está tudo certo, tá, né? Tranquilo, né? Vira o fã do juiz, porque ele está batendo no outro grupo. Né? Mas aí depois, quando esse juiz se voltar contra você, você vai chorar, né, meu irmão? Percebe? As pessoas hoje, infelizmente, né, elas não conseguem olhar para a coisa e procurar a verdade. Simplesmente elas querem a narrativa, né, que favoreça a elas. E por não buscarem de fato a verdade das coisas, né, aí o César vai crescendo e vai se tornando maior do que Deus. Porque, por exemplo, eu estou fazendo essa homilia, estou falando sobre isso, e se há alguém aqui que é do grupo A ou B, a pessoa vai ficar brava porque o padre falou isso. O padre é do outro grupo, que a pessoa só tem 2 neurônios. Se o padre diz isso é porque ela é do outro grupo, que o padre é daquele grupo. E é por isso que ele está dizendo. A pessoa não consegue olhar a realidade e ver assim, gente, isso aqui é censura. Ponto final. A pessoa não consegue. Né? Não importa com quem ele está fazendo, isso é censura, acabou. Né? Mas a pessoa não consegue, ela só tem 2 neurônios. Essa é a doença política do nosso tempo. É uma doença, né, que torna a pessoa incapaz. E ela vai colocando César acima de Deus, porque está colocando César acima da verdade. Né? Porque a verdade é simplesmente o que fulano diz. Não, meu irmão, a verdade, né, começa por aquilo que Deus diz que é verdade. Depois começa por aquilo que Deus revelou para nós. E ponto final. E ponto final. E se não está de acordo com isso, é mentira. É do demônio. Entendeu? Esse mundo jaz no maligno. Diz a Sagrada Escritura. Né? Então, essa é a verdade sobre o nosso tempo, infelizmente. E aí, não, mas a lei. Né? E essa lei está de acordo com aquilo que Deus ensina? Se não está, meu irmão, é uma lei iníqua e não deve ser obedecida. Seja quem for que tenha feito essa lei. Não importa quem foi que fez. Entendeu? Se é uma lei que vai contra Deus, é uma lei iníqua, uma lei ímpia e não deve ser obedecida. Mas aqui nós temos os fariseus, com as suas tradições, apegados às suas tradições. E aí, nosso Senhor fala desse jeito, bem forte, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Olha só, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. De novo eu vou citar a pandemia. Quantos, e aqui vamos colocar todo mundo, né? Quantos padres e leigos, todo mundo, abandonou o mandamento de Deus, né, para seguir, né, a lei humana. Abandonou o mandamento de Deus sobre a Santa Missa.
abandonou o santo sacrifício. Vamos colocar todo mundo, padre e bispo aqui e leigo também. Né? Porque teve padre que simplesmente abandonou mesmo e não celebrou, não quis saber de nada. Teve leigo que também denunciou os padres que estavam celebrando. Entendeu? Teve de tudo. Né? Mas quantos abandonaram, né, a Deus para seguir César? Para seguir a lei positiva daquele momento. E não foram capazes de fazer um raciocínio simples como esse que eu coloquei aqui agora. Olha, a lei divina, a lei natural, está acima das leis positivas. E se a lei positiva, feita pelos homens, vai contra esta lei divina, ela não pode ser obedecida. E a gente tem que estar disposto a pagar o preço por essa desobediência, por ser fiel a Deus. Por ser fiel a Deus. Né? Digo para vocês, na época da pandemia, sofremos perseguições até mesmo daqueles que estavam acima de nós na hierarquia. Mas foi isso. Nós tínhamos que pagar o preço. Né? Não vou aqui ficar falando, né, de como estavam, do que fizemos, do que eu fiz na época da pandemia. Quem estava lá sabe. Né? Mas nós sofremos perseguições de todos os lados. De leigos, de bispo, de todos os lados. A empresa está disposta a pagar o preço por ser fiel. Por ser fiel a Deus. Por ser fiel a essa palavra. E aí, nós vemos aqui as pessoas abandonando o mandamento de Deus para seguir, né, César, para seguir as leis dos homens, simplesmente. Nosso Senhor, então, para concluir esta homilia, Nosso Senhor, então, diz assim, olha, escutai todos e compreendei. Escuta. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. E aí vem, as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Né? Veja, do coração do homem que saem essas coisas, isso torna o homem impuro. Não é a cerveja que você tomou ontem que torna você impuro, mas a maneira como você lida com esta criatura chamada cerveja, por exemplo, pode tornar você impuro. Se você perde a dignidade, meu irmão, de filho de Deus para uma criatura, né, isso torna você impuro, isso de fato, né, faz você pecar. Né? A pessoa bebe para morrer. Eu digo isso, eu gosto de usar esse exemplo da bebida porque os protestantes têm muito disso. Né? Então, assim, não, tomar cerveja é pecado. Assim, meu irmão, quando que o pecado se tornou uma realidade material, simplesmente? Quem inventou o pecado foram os anjos, que são espírito. O pecado não é uma realidade material, simplesmente. O pecado começa, como o Senhor falou aqui, começa lá no coração do homem. Tá? Começa no interior do coração do homem. A maneira como a pessoa se relaciona com aquela criatura. A maneira como a pessoa se relaciona com as coisas e com as pessoas e com Deus. Você falta à missa no domingo por descaso, né? Por qualquer razão, estou com preguiça, hoje vou ficar em casa, dormindo. Né? Isso aí é a sua relação com Deus. Isso diz da sua relação com Deus. Não, faltei à missa esse domingo porque eu tive que cuidar da minha mãe enferma, acamada, doente. É outra história. Percebe? Os dois faltaram à missa. Né? Mas o modo de se relacionar com o santo sacrifício é diferente. Um faltou por descaso, estou nem aí. Outro faltou porque, não, olha, infelizmente eu não consigo ir hoje. Porque só tem eu aqui e eu tenho que ficar com minha mãe. Então o melhor que eu vou fazer é o quê? Vou escutar a homilia de um padre aqui na televisão, na internet, enfim, vou rezar o rosário, vou tentar santificar o domingo do jeito que eu posso. Não é simplesmente faltar e pronto, né? Tô com a desculpa aqui do enfermo e pronto, né? Não, eu vou tentar santificar o máximo que eu puder em casa, se eu não posso ir. Percebe? É a maneira como eu me relaciono com as coisas, começando com Deus, depois comigo mesmo, com as outras pessoas e com as criaturas. Não é, por exemplo, a cerveja, que é um pecado em si mesmo, mas a maneira como você lida com isso. Se você se torna escravo disso facilmente, então isso não é para você. Você tem que virar e falar, não, isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não bebo, pode estar todo mundo bebendo e se divertindo, mas eu vou ficar no meu refrigerantezinho aqui, no meu Guaraná e pronto, acabou. Então, a gente precisa ter uma visão mais profunda sobre as coisas. Não tão superficial como às vezes os protestantes têm. Eu lembro de uma vez que eu era seminarista ainda, né? Aí eu fui em casa e meu irmão estava lá com uma cerveja. Aí eu fui tomar uma cerveja, aí minha tia que era protestante, mas você bebe? Aquela coisa, né, escandalosa. Eu falei assim, ué, qual o problema? Assim, não, porque é pecado. Eu falei, minha filha, você precisa ler em Marcos, quando Nosso Senhor fala sobre a comida, e o próprio evangelista São Marcos diz assim, com isto ele tornava todos os alimentos puros.
né? Todos os alimentos. O próprio evangelista São Marcos põe essa ressalva, né? Mas vocês querem tratar as coisas dessa maneira. Não, isso aqui você não pode tocar, porque senão você se torna impuro. É o farisaísmo, né? A pessoa toca naquilo ali e pronto, ficou impuro, né? E aí não consegue, né? Não se preocupa com a pureza do coração de fato, né? Com a caridade, por exemplo. Então, mais do que ficar nesse argumento de, olha, o que importa é só o interior, não, o exterior também importa, né? Só que o exterior deve ser manifestação do seu interior, né? A maneira como eu me porto, como eu me visto, por exemplo, deve ser manifestação do meu interior, né? Mas tem gente também que de fato está muito preocupado com a manifestação do exterior, às vezes até com o cuidado da modéstia, né? E aqui não é batendo nas pessoas que, né, se preocupam se vestir de maneira mais modesta, mas é preciso sempre dizer isso, né? A pessoa está lá e põe o véu, põe a roupa arrumadinha, bonita, acho ótimo, acho muito bonito, né? Mas isso não pode ser, né, desculpa para você não se preocupar com o seu interior, né? A modéstia externa deve ser consequência de uma modéstia interna, que começa com humildade, né? Começa com humildade, com esse não querer chamar a atenção para si. Eu não preciso chamar a atenção para mim mesmo. Por isso eu me visto de maneira modesta. Por isso que eu me cubro, né? Por isso que eu cubro meu corpo de maneira adequada. Não é porque eu quero aderir a uma moda católica passageira. Espero que não seja passageira, espero que continue de fato, né? Mas perceba, aqui não é para bater nas pessoas que estão procurando se vestir de maneira modesta. É simplesmente para dizer, olha, isso precisa ser feito, isso precisa ser cuidado sim, mas isso deve ser consequência de uma decisão, de uma mudança interior, de um acolher essa palavra com humildade. A beleza do Evangelho de hoje, para finalizar, meus irmãos, é que o Senhor cita todas essas coisas ruins que vêm do coração do homem, mas que, veja, se o homem acolhe a palavra de Deus, acolhe a graça de Deus com humildade, Deus transforma esse coração, como Ele transformou a água em vinho, né? Como Ele muda o vinho no seu próprio sangue. Ele transforma esse coração e desse coração virá somente coisas boas. Ao invés de inveja, gratidão, generosidade, sabe? Ao invés de fraudes, enganos, a caridade, sabe? Deus é capaz de fazer essa transformação em nós. Se nós, como falamos aqui, como falou São Tiago, se nós acolhemos esta palavra com humildade e procuramos, de fato, praticá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.